Amigos da comunicação social, faça o favor de tomar os vossos lugares. Sua Excelência, o chefe do Executivo, amigos da comunicação social. Começa-se agora a conferência de imprensa sobre as linhas de ação governativa para o ano financeiro de 2024. Se algum jornalista quiser colocar perguntas, faça o favor de levantar o braço para se identificar e depois as perguntas. Aí a senhora do curador. Muito boa tarde, sou da TTM. Gostaria de saber sobre a habitação de 5 classes. No relatório, já a sua excelência mencionou que para a habitação intermédia irá confirmar e concretizar o projeto de construção da habitação intermediária da Avenida Wailong. E relativamente à quinta classe, é o mercado privado. No próximo ano, o governo vai ajustar o valor da hipoteca até 70%, máximo para o valor da hipoteca. Quais serão, então, as medidas e as ponderações para a habitação da população? Bom, muito obrigado. Primeiro, nós temos que perceber o porquê da habitação intermédia. Porque havia uma grande fila de espera para a habitação econômica e o que nós queríamos é promover a habitação para os jovens, uma vez que os jovens estavam só à espera, sem conseguindo, nessa altura, uma habitação. Para a pontuação também são menos vantajosos e, por isso, a sociedade pediu para termos em conta a população jovem. E daí nós preparamos este regime com a classe de habitação intermédia. Entretanto, 5.014 frações para a habitação econômica. Neste momento, o número de candidaturas é ainda muito reduzido. De acordo com a nossa avaliação, isto, em princípio, por enquanto, não vai haver uma classe sanduíche que poderá precisar da habitação intermédia, uma vez que agora o número de candidaturas para a habitação econômica é ainda muito reduzido, não é aquele desejado ou esperado para a habitação econômica. Por isso, não haverá, em princípio, uma lista de espera que está só a esperar pela distribuição da habitação. Entretanto, nós, como temos já um plano a longo prazo, daí que na Avenida Wailong, nós, como já anunciamos que é um terreno para habitação intermédia, nós vamos continuar com este projeto. Tínhamos escolhido alguns outros terrenos, mas só que nós nunca anunciamos porque ainda não tínhamos a certeza com esses tais alternativas ou outros terrenos, digo. Relativamente à projeção da habitação na Avenida Wailong, nós ainda estamos a preparar os detalhes da projeção e daí posso afirmar que do resto dos trabalhos preparativos para o Wailong já estão finalizados. Eu, por enquanto, não vou gastar o dinheiro público para a habitação intermédia, uma vez que nós ainda não temos esta necessidade premente. Daí que nós suspendemos este projeto da Avenida Wailong em relação à construção, porque de acordo com o planeado era o concurso público para a empreitada da Avenida Wailong. Entretanto, temos que ser pragmáticos e por isso temos que ter em conta as necessidades. 70%, 80% para os jovens. Desta vez, o que nós fizemos é a redução do imposto de selo. E em relação aos bancos, de acordo com as instruções do AMCM, nós temos o nosso setor imobiliário, de momento, com uma oferta bastante satisfatória. Dito isto, não há a necessidade de prolongar esta medida provisória temporária. Daí que voltamos à política fiscal na altura de 2010. Também tivemos a ponderar sobre este 70%, 80% há um ano.
Para ser franco, esta política, ao longo dos últimos anos, tem vindo a surtir um efeito para estabilizar o mercado imobiliário, mas só que tem vindo também a distorcer o valor de tipologia de casas de menor dimensão. E essas casas têm vindo a ter um preço aumentado por cerca de 20 a 30%. Os jovens também têm vindo a sofrer com alto preço da habitação no mercado privado. Realmente, mais 20% para a hipoteca. Mas só que o que significa mais 20% para a hipoteca? Significa que, ao longo do período da amortização para pagamento das prestações, o jovem terá que pagar muito mais. Uma vez que o preço do imóvel subiu 20 a 30%, daí que o adquirente também paga assim uma prestação maior pela amortização da hipoteca. Os custos de construção são os mesmos, mas só que houve um aumento de preço nas habitações na Taipa, com 12.000 a 13.000 por pés ao quadrado. Isto é ridículo. O que nós fizemos é tirar aquela medida temporária de 5% para a aquisição do segundo imóvel. E depois a restituição também de um montante dentro de um ano. Nós já discutimos várias vezes, no dia 1 de outubro, quando foi entrevistado pelos amigos da comunicação social, já no início, nos finais do ano passado, início deste ano, começamos a fazer os estudos sobre esta política fiscal. Eu acho que vocês, se ponderarem melhor, se pensarem melhor, vão compreender o porquê desta medida de redução e acho que como é que é possível com as medidas e depois com uma intervenção humana, o preço do imóvel poderá ter sido tão alto em relação aos anos anteriores. Por isso, esta é a resposta. Muito obrigada. Próximo. O senhor de cinzento. Muito boa tarde, Sua Excelência, sou da Omanapou. Desde a sua posse passamos por 3 anos de pandemia e o próximo ano é o último ano do seu mandato. Haverá uma recondução para prolongar e persistir nas suas ações governativas. Já ouviu umas vozes se deseja ou não esta recondução. Por outro lado, só temos recebido mais de 1.000 candidaturas entre a habitação económica. Estão a ser muito fixas e duras essas medidas ou terá outra situação? Haverá um ajuste às 20.000 habitações intermédias, habitações sociais? Ainda não tenho uma decisão, por isso não tenho uma resposta à sua primeira pergunta. Quanto à habitação económica, já respondi uma parte, se haverá margem para alterações. Primeiro, não vamos alterar o número de habitações prometido. É uma base para contribuir para a estabilidade de Macau. Na Zona A, nós prometemos 32.000 habitações públicas, 4.000 privadas. Já foi definido e consagrado no último governo, no governo anterior. Só estou a estender e pô-la em prática. E estamos a executar os trabalhos segundo uma decisão feita do último governo. Por que é que lançamos 5 classes de habitações e não estamos a lançar mais? Porque estamos cientes da evolução do mercado. Para as habitações da Zona A, nós empregamos uma equipa da Universidade de Macau
para proceder a uma avaliação, uma nova avaliação, atendendo às circunstâncias que estavam a mudar e, segundo este estudo, fomos gradualmente lançar essas diferentes classes de habitação. Segundo lugar, como foi alterada a lei da habitação, deixa de haver um valor ou para investimento. Agora estamos a vender essas casas, incluindo e calculando o custo em si. E se futuramente vai haver alterações, eu creio que seja qual for o governo, vai persistir nesta política já definida. Já foi pré-definida 32 mil habitações públicas e 4 mil do mercado privado. Vamos executar bem o trabalho, garantir as condições para a sua construção e depois, eu creio que seja o governo que for o futuro, irá dar continuidade a este trabalho. Zona A, 32 mil habitações públicas e 4 mil privadas. Mantém-se inalterado. Muito obrigado. Senhora jornalista, se faz favor. Muito boa tarde, sou da Omuntinto. Eu tenho 3 perguntas. A primeira pergunta é em relação ao relatório da Comissão de Defesa Nacional, e você também tinha dito para resolver os conflitos aprofundados. Será que a política de 1+4 consegue resolver estes conflitos? Para além do plano 1+4, há ou não outras medidas? E também, tal como o jornalista me perguntou, o próximo ano vai ser o último ano do mandato da Sua Excelência. E como é que vocês vão continuar a concretizar as políticas, nomeadamente no que diz respeito a reforço dos quadros qualificados e também melhorar o bem-estar da população? Como está o andamento destas políticas neste último ano do seu mandato? Quais são os trabalhos que podem melhorar? Queria escutar a sua opinião. Terceira pergunta. O governo, no próximo ano, irá utilizar 235 milhões de patacas para atrair turistas internacionais. Como é que as outras infraestruturas podem articular com esse dinheiro que vai ser utilizado? Claro que é impossível deste plano de 1+4 resolver todos os problemas. Com o andamento, com o desenvolvimento da sociedade, irá surgir novos problemas. Entretanto, com o plano de 1+4, podemos resolver o problema de predomina do sector do jogo. Passando 5 anos, nós podemos, depois de passar 5 anos, podemos observar no futuro o PIB de Macau. Qual será a proporção? Será que o sector de jogo vai continuar a ser uma nata? Temos de observar. E hoje em dia nós temos de fazer bem os nossos trabalhos, definir a nossa direção. Claro que com este plano não significa que já podemos resolver todos os problemas. É só apenas o primeiro passo. O próximo ano é o primeiro ano de implementação do plano 1+4. Os anos atrasos, devido à pandemia, não conseguimos concretizar esse plano. Entretanto, após a pandemia e também com o concurso público do sector de jogo, nós definimos, temos de adicionar mais elementos não jogo nos nossos planos. Por isso, em primeiro, temos de ter que é o base, que é a indústria de turismo e lazer integrado. E atualmente os operadores do jogo já fizeram os seus compromissos e também já concretizaram muitos projetos. No próximo ano, uma vez que sabemos que o plano do elemento não jogo tem duração de 10 anos. Por isso, no próximo ano, este ano é só o primeiro ano.
Por isso, o que nós só podemos fazer é definir o que é que deve fazer no segundo ano, no terceiro ano e no quarto ano e para o futuro. Não podemos mudar as coisas de um dia para outro e um plano também não consegue resolver todos os problemas. Temos de conhecer a realidade. E depois de definir este plano de 1+4, acredito que esse vai ser o primeiro passo com sucesso e cada secretário, cada direção irá acompanhar os respectivos trabalhos e esses são os trabalhos que temos de fazer para a próxima etapa. E nos próximos 2 meses também temos de concretizar esses trabalhos para que as direções saibam o que é que eles deviam fazer de acordo com as suas competências e atribuições. E esses são os trabalhos que devemos fazer gradualmente. E sobre governação e as minhas políticas, na verdade, houve algumas mudanças em relação ao que eu tinha comprometido na candidatura. Vocês não sei se lembrem que na altura há quantas pessoas utilizam a conta única? Há quantas pessoas que ainda tinham de deslocar pessoalmente aos serviços para entregar os documentos? Há quantas pessoas que ficam à espera no conservatório para a espera dos documentos para vender as suas casas? Vocês podem pensar que antigamente como é que se funciona a conta única e atualmente como após os nossos trabalhos têm concretizado, como está neste momento a funcionar a conta única. Em comparação com o interior da China, na nossa conta única há muitos mais serviços. Por quê? Porque isto é devido à cooperação entre diferentes serviços públicos. Atualmente, os cidadãos podem utilizar a conta única para tratar muitos serviços. Eu lembro-me que em 2019, durante a minha candidatura ao chefe executivo, as pessoas disseram a mim que se nós podemos utilizar umas aplicações e receber os serviços, seria muito bom. Mas com esses 3 ou 4 anos, nós conseguimos alcançar esse objetivo. Eu liderei a minha equipa para deslocar às cidades mais avançadas, para aprender com eles e nós também realizamos reuniões internas para saber como é que se pode ultrapassar as barreiras do âmbito da legislação. Não é um trabalho fácil porque havia muitas dificuldades. Por isso, no nosso design, nós temos de fazer muitos trabalhos. Podemos observar nas regiões vizinhas. Será que tem esses tipos de aplicações? Na verdade, ainda estão a iniciar os trabalhos, mas nós já temos uma conta única e também temos uma conta para as associações e as empresas. Todos os trabalhos estão em andamento e porque nós e também aprendemos com as experiências do exterior e de acordo com a nossa situação nós fazemos os nossos trabalhos e esses são os trabalhos. E quanto à integração dos serviços, dos diversos serviços públicos, na verdade também não é um trabalho fácil, porque está relacionado com os recursos humanos, se o trabalhador pretende ou não a trabalhar num outro serviço público, como proteger as regalias. Esses também precisa de planeamento e com esses 3, 4 anos dos trabalhos, tanto nas legislações como nos regimes, nós temos muitas alterações e com os fundamentos legais permitindo que os serviços públicos possam fazer os seus trabalhos. Nós criamos diferentes gabinetes e comissões. E também temos criado o Gabinete de Ativos Públicos para fiscalizar as empresas de capital do público. E quanto à governação, eu acho que vocês também sabem quais são os trabalhos que nós realizamos. Claro que também temos uma grande margem de melhoramento e eu acho que ainda tem uma grande margem de melhoramento, mas esses, claro que não podem ser alcançados de um dia para o outro. Precisa fazer os trabalhos gradualmente. E para que
toda a gente possa conhecer, por exemplo, a conta única, pode reduzir a pressão de trabalho e pode também trazer vantagens. E só desta forma é que toda a nossa equipa do governo vai colaborar com os nossos trabalhos. Claro que eu não também não vou exigir um determinado diretor tem de fazer isto, tem de fazer aquilo, mas sim podemos observar os resultados de cooperação entre diferentes serviços públicos. Por exemplo, o conservatório. Já ninguém vai ficar lá à espera para levantar os documentos, a não ser que precisam de ter um documento em papel. Pelo contrário, toda a gente utiliza conta única. Por isso, muitas vezes vocês têm de observar as comparações. Há trabalhos que nós temos de alterar e há trabalhos que podem manter inalterada. E temos também de saber como é a nossa governação. Claro que há uma parte das pessoas que não pretendem alterar, não pretendem que o governo vai administrar. Eu não estou a criticar ninguém, mas na realidade existe um sistema no governo. Nós temos 36 mil trabalhadores e estes 36 mil trabalhadores têm de colaborar e cooperar. Não é um trabalho fácil. Por isso, na minha opinião, eu acho que eu fiz muitos trabalhos e também consegui concretizar os nossos compromissos, mas claro que ainda existe a margem de melhoramento, tal como eu tinha apontado nas linhas das ações governativas. Em relação aos turistas internacionais, atualmente nós temos aeroporto que, com as infraestruturas existentes, nós podemos receber 9,6 milhões com uma pista. Mas agora a taxa de utilização do aeroporto é só 60%, porque os aeroportos das regiões vizinhas estão também a desenvolver de forma simultânea. Por isso, nós precisamos de ter turistas internacionais. Nos últimos 2, 3 anos fizemos muito trabalho de divulgação e de promoção de Macau, no sentido de suportar o setor turístico. E neste ano, acredito que haverá uma boa recuperação e nós não podemos estar satisfeitos. Temos de abrir o mercado internacional. Por isso, nós temos de abrir o mercado do Sudeste Asiático, Sudoeste Asiático. O mercado da Europa também é muito importante. Por isso, espero que Air Macau possa adquirir aviões maiores para que possa deslocar às regiões mais longes e assim podemos alargar o nosso mercado. Mas será que consegue também alcançar de um dia para outro? Também não. Nos últimos 2, 3 anos, nós investimos muito dinheiro para promover o desenvolvimento do sector turístico. E claro que no futuro também vamos observar como vai ser a situação. Obrigado. Agora, o senhor jornalista, ou senhora jornalista, de língua portuguesa. Agência Lusa, também sobre os turistas internacionais, portanto, durante as LAG, na Assembleia Legislativa, falou, portanto, por ocasião das comemorações do 25º aniversário, portanto, que será em dezembro de 2024, falou de promoções de passagens aéreas, transporte transfronteiriço, alojamento em hotéis, restauração, entretenimento, bilhetes de espetáculos. Gostava de pedir um esclarecimento sobre estas promoções. Estamos a falar de uma campanha semelhante à que foi lançada em Hong Kong, em que literalmente foram oferecidos bilhetes de avião de forma gratuita a visitantes e empresários internacionais, ou estamos a falar de algo que a Direção dos Serviços de Turismo já tem feito, portanto, que é subsidiar portanto, as visitas de turistas. Obrigado. Muito obrigado pela sua questão. Em relação às promoções, nós temos os serviços de turismo e o CEF vão preparar esses programas. Nós não vamos só vender o bilhete de avião ou oferecer bilhetes de avião, mas sim vamos combinar com as agências de viagens para uns pacotes de viagem a Macau. Vamos ainda aumentar o número de convenções e exposições para atrair os expositores ou outros tipos de turistas. Mas os serviços de turismo
como são a entidade competente, poderão ter melhores informações depois de combinar e consertar a questão com as agências de viagem. Muito obrigado pela sua questão. A senhora jornalista, aqui. Sua Excelência, muito boa tarde. Sou de Lam Phong Keng Choi. Tenho duas perguntas. Primeira, no seu relatório para o ano de 2024, tocou várias vezes que Macau pretende criar um centro para espetáculos e quais são as suas expectativas. Segunda questão. No próximo ano marca o terceiro ano que é criado a Zona de Cooperação Aprofundada, quando poderá fechar as fronteiras e depois de fechar as fronteiras, haverá algumas medidas para adaptar e atualizar? No relatório das linhas de ação governativa, mencionamos duas orientações. Pretendemos criar uma cidade de espetáculos e uma metrópole de desporto, juntamente com as diferentes autoridades e ministérios do país. Nós estamos a fazer avaliação. Vários espetáculos de grande escala, de grande envergadura, qual é o seu número, quais são os programas. Em termos comparativos, somos posicionados num lugar mais alto em comparação com as regiões vizinhas e com a melhor qualidade. Nós temos vários espetáculos no interior da China e tem sido muito dinâmica, fazendo esses trabalhos dentro de uma arena, e muitos chamaram e pediram a devolução dos bilhetes no estádio. Macau, o recinto maior, consegue acolher 16 mil espectadores. Muitos desses espetáculos têm de articular com os padrões internacionais. Não basta dizer que vamos realizar um espetáculo para acolher 50 mil espectadores para conseguir concretizar ou chegar a esta meta. Vários parâmetros são avaliados, se os assentos são confortáveis, se visualmente é agradável, e para o público e a audiência, todos avaliaram e consideram Macau um sítio ideal para a realização com alta qualidade. Relativamente à cidade de desporto através dos Jogos Nacionais, vamos ver o andamento. Ainda não fizemos uma avaliação detalhada, mas em termos de concessão, vamos proporcionar a integração de elementos de jogo, elementos não jogo, para os nossos cidadãos, para os nossos atletas. Por exemplo, dentro de um património histórico e cultural, junto das ruínas de São Paulo, realizar atividades que permitam a reunião de diferentes músicos, artistas, também foram altamente elogiados, o que pode realçar e demonstrar que temos uma orientação para desenvolver esses trabalhos. Com esta dedicação, esta determinação, conseguimos observar que a nossa audiência consiga beneficiar e também usufruir desses espetáculos. Poucos sítios conseguem chegar e conseguem oferecer esta qualidade, e por isso temos que agarrar bem esta oportunidade. Não é para irmos até ao topo de um dia para o outro, mas pelo menos possamos deixar uma impressão e uma orientação para todos. A comunicação social, que pergunta sempre qual é a nossa orientação, se temos uma concepção para chegar ao topo. Estas são as nossas orientações das nossas sociedades de jogo, e esta orientação que possa servir de uma referência para
quem precisa trabalhar neste sentido. Quanto à zona de cooperação aprofundada, quando é que vai ser fechada a fronteira? Não é a nossa decisão. O fecho da fronteira na segunda linha é a decisão do Governo Central. Muito obrigado. Jornalista, faz favor. Sou da Jornal Cima. Queria também perguntar a questão relacionada com a habitação. O chefe executivo acabou de falar que não haverá mais habitação intermédia. Isto significa que o governo irá suspender a construção da habitação intermédia. Em relação à política das 5 classes de habitação, vai também ou não ajustar? E atualmente também não está, neste momento, a abrir a lista de espera para a habitação econômica. Será que vai implementar uma política regular para candidatar a habitação? Sim, em relação à questão da habitação intermédia, eu já respondi muito clara. Já apresentei a situação. Em primeiro, eu nunca tinha dito que vou cancelar a habitação intermédia. Continua a existir a habitação intermédia. Mas no próximo ano tenho de observar a situação de candidatura da habitação econômica. Será que existe ou não uma classe intermédia? E você também falou em relação à questão de espera ou de candidatura permanente. Claro que nós temos também de observar a situação. Em primeiro, vou salientar mais uma vez, nós não vamos cancelar a habitação intermédia, nós vamos continuar a realizar os respectivos trabalhos. Tal como eu referi, a planta, todas as coisas já estão prontas. Mas só falta a planta para a construção das obras. E depois de ter a planta, nós já podemos ir imediatamente, realizar imediatamente o concurso público. Se o mercado há uma grande procura, então podemos construir imediatamente a habitação intermédia. Nós temos recursos suficientes para a construção dessas habitações e, para além disso, essas habitações são vendidas aos cidadãos. Isto é muito claro e não há nada de especial. Em relação à conta para as empresas e as associações, o senhor secretário André Chang vai ser responsável para isso. Se quer, vai ser melhor ele a explicar para vocês. O que eu sei é permitir às empresas, associações a pedirem os serviços, tal como ultimamente eu tinha dito, que espero que os serviços públicos também utilizem essa conta para as empresas e associações. E têm de responder através desta conta aos empresas e associações interessados. E o serviço público tem a responsabilidade de responder aos cidadãos. Mas será que isto poderá ser feito imediatamente? Ainda não sei, porque todos os serviços públicos têm as dificuldades deles, mas podemos passo a passo resolvê-los. Próximo jornalista. Sou jornalista de língua portuguesa. Faça o favor. Boa tarde, Pedro Aredo, da TDM Canal Macau. Gostava de questionar em termos do reforço da segurança nacional, que penso também que foi uma das traves da apresentação que fez na Assembleia Legislativa. Se nos pode dar mais detalhes sobre o que implica a alteração da lei dos juramentos e também a lei da educação patriótica. Foi também referido, pelo menos na expressão em português, penso eu, a primeira vez num documento oficial, a divulgação do espírito nacionalista. Gostava de perguntar o que é que isso significa para a população e se vão ser criados mais currículos nas escolas. Esta é a primeira questão. A segunda questão também, se não me engano, durante a apresentação, referiu a criação de um sistema de ensino em língua portuguesa. Pode falar-nos mais acerca deste plano? Ele está relacionado com o programa de captação de quadros qualificados e profissionais na área do ensino de língua portuguesa e de tradução de chinês para português, ou é um plano totalmente novo? Obrigado. Pois, muito obrigado. Relativamente à segurança nacional, realmente é uma tarefa muito importante para Macau. E há pouco, no relatório da Ação Governativa, eu já expliquei sobre e também já falei sobre
o conceito de segurança nacional e relativamente aos currículos, em princípio, vão introduzir o espírito de amor a Macau, amor à pátria. E nós não estamos hoje a apelar à população para poder ser mais patriotas. E eu penso que em Portugal também há este patriotismo e é sensibilizando o patriotismo. E cada cidadão de uma nação, ou mesmo aqui em Macau, nós somos cidadãos chineses, nós também temos que ter este princípio, este espírito em mente. Relativamente aos detalhes, pode ler o relatório da legislação governativa. Relativamente à captação de quadros qualificados, temos vários âmbitos, inclusivamente os tais âmbitos, professoras de língua portuguesa e ainda profissionais de tradução e interpretação, desde que ir ao site da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, pode perceber quais são os pontos a adicionar se a pessoa dominar a língua portuguesa e se vier para Macau para ajudar-nos na lecionação da língua portuguesa, porque queremos que assim podemos deixar Macau de mais quadros qualificados. Muito obrigado pela sua questão. Senhor jornalista, aí... Muito boa tarde, Sua Excelência. Uma pergunta relativamente às PMEs. Devido à pandemia, muitos sofreram um grande impacto e muitos ainda se encontram numa situação muito difícil, apesar de se ter aliviado a epidemia. Haverá novas medidas? Em termos de medidas, não temos assim novas medidas. Algumas medidas que foram prolongadas ou estendidas até final de 2024, o reembolso de juros sem amortização total. Esta medida que vamos persistir e uma parte de pequenas e médias empresas de Macau que não sofreram só com a epidemia. Depois da reabertura também tiveram várias dificuldades. Talvez ainda menos dificuldades durante a epidemia, porque muitos estavam retidos em Macau e não se deslocavam ao interior da China para consumo. Haviam, entre outros problemas e preocupações, mas agora, sem esta preocupação, sem preocupação deste tipo, muitos que optam por ir ao interior da China para comer, para beber, que talvez seja ainda mais conveniente do que se deslocar à zona central. Muitos problemas que constatamos e vamos ver se o governo central ofereça alguma sugestão ou recomendação. Em termos gerais, todos nós sabemos que é fazer uma conversão, deslocar-se ao interior da China, mas qual é a sua viabilidade? Qual é a solução concreta para essas pequenas e médias empresas? Falando desta zona norte, como não tem muitos edifícios históricos, antes tínhamos um hipódromo, mas carece de mais simbólico para contar a história de Macau e muito dificilmente pode atrair turistas ou visitantes. Só saem mais visitantes do que entram e tem sido um problema com o qual são deparados e vamos envidar esforços conjuntamente para enfrentar esta dificuldade e vou encaminhar este relatório do Governo Central para os serviços competentes e avaliar quais são as viabilidades para ajudar essas pequenas e médias empresas. Claro que a motivação da própria pequena e média empresa também é importante para garantir um desenvolvimento equilibrado. Muito obrigado. Senhora jornalista, senhor chefe executivo, muito boa tarde. Sou da CCTV. Queria perguntar, para além da questão das fronteiras, tinha dito nas linhas das ações da governativa que vai ter novas medidas relacionadas com a zona da cooperação da Ranching. Quais são as medidas que vão implementar para corresponder com as políticas da primeira fase?
Primeiro, muito obrigado pela sua pergunta. Em relação à questão dos trabalhos da primeira fase, nós temos confiança e iremos concretizá-los, tal como eu falei nas linhas das ações governativas. Quais são os novos destaques, os novos avanços na IA da Hanchin? A Comissão Nacional emitiu 185 orientações para Macau. Entretanto, essas orientações são feitas de acordo com os 4 principais sectores de Macau. E por isso, só neste ano é que nós publicamos o plano 1+4. É porque nós estamos à espera do parecer da comissão. E, atualmente, de acordo com o nosso plano de 1+4, claro que não pode ser introduzido a IA Hanchin. Entretanto, o resto dos 4, as convenções de exposições, por exemplo, e também macro-saúde, tecnologia da ponta, esses sectores, na verdade, estão interligados entre o interior da China e Macau. E isto são trabalhos que nós podemos concretizar. Claro que não vejo que irá ter uma nova indústria que vai surgir imediatamente. E, na verdade, também é necessário desenvolver em conjunto a Macau e Hanchin. Próxima jornalista. Sim, senhora jornalista. Sou de Oaba, Macau, Sua Excelência. Sobre o aumento do vencimento dos funcionários públicos. Esta decisão, claro que todos os trabalhadores da função pública estão contentes, mas as PMEs ainda podem ter uma certa resistência em relação ao aumento dos salários de seus trabalhadores. E depois, com o aumento do vencimento dos trabalhadores da função pública, haverá ou não um maior distanciamento entre o nível salarial das duas partes, do setor público e do setor privado, e os jovens só, se calhar, quererão candidatar-se a um cargo da função pública. Relativamente à lei eleitoral para a Assembleia Legislativa, conseguimos ver uma comissão, aliás, a Comissão de Defesa da Segurança do Estado vai fazer a verificação da capacidade. Quanto a esta questão, trará ou não maior confusão em relação à participação nas eleições legislativas? As pessoas terão ou não também esta confiança como antes, depositada nos órgãos judiciários, porque ultimamente houve também mega caso de um procurador adjunto e agora com estas questões a população poderá perder a sua confiança em relação aos órgãos judiciários de Macau. Com a captação de quadros, quando nós queremos captar quadros qualificados, claro que é bom, mas só que a população também pode ficar receada de que o seu emprego é, entre aspas, roubado pelos que entram em Macau. Como é que vê esta questão, especialmente na parte da arte? Muito obrigado. Relativamente ao salário, vencimento dos trabalhadores, não é um aumento muito substancial. Depois de 4 anos, é 3,3% de aumento. Este aumento foi já ouvido antes no Conselho de Concertação Social. Desculpa, não é o CPS, mas é a Comissão de Avaliação das Remunerações dos Trabalhadores da Função Pública. E essa comissão também votou a favor do aumento salarial dos trabalhadores da função pública, pelo que é uma comissão relativamente independente cuja opinião e resultado da votação nós temos que respeitar. Se vocês entenderem que o trabalhador da função pública ganha muito, isto depende do ponto de vista. Há alguns trabalhadores em empresas privadas recebem ainda um salário mais alto do que os funcionários públicos.
essas empresas também têm políticas de aumento salarial para os seus trabalhadores. Relativamente aos outros, eu penso que não vai haver uma grande diferença em termos de aumento salarial, em termos remuneratórios, visto que as empresas privadas também vão querer agradecer os seus trabalhadores através de um aumento salarial. Relativamente ao sistema judicial, nós conseguimos ver que os casos recentes são casos que vieram do passado. E daí não é o enfraquecimento dos órgãos judiciários de momento, não é verificado este enfraquecimento de momento, mas sim são casos já acumulados ao longo do passado. E durante a abertura do ano judicial, também já mais uma vez afirmei que os crimes ou as irregularidades são de zero tolerância. Quanto aos quadros qualificados, nós não queremos captar quadros de forma abusiva. Nós queremos captar quadros qualificados com boa experiência, quadros excelentes, para poderem aqui dar ensino à população de Macau, para poderem também contribuir para a formação dos nossos próprios quadros. Macau vai se tornar como uma metrópole de espetáculos. Nós temos muitos espetáculos, nós precisamos de muitos atores no palco e, por isso, nós temos que ter mais quadros qualificados de excelência, de renome internacionais para virem cá, para ajudar a promover os artistas, a promover este campo artístico e de espetáculos. Vocês podem não entender o meu ponto de vista. Todos nós podemos ter uma perspectiva diferente sobre a mesma questão, mas eu acho que nós devemos analisar também sob o ponto de vista do outro para ver onde é que está o problema, como é que nós podemos resolver o problema. E depois a Caixa Negra também, o Teatro da Caixa Negra também já está no nosso projeto construído. Quanto à confusão, quanto à situação caótica, eu penso que poderá acontecer um outro momento mais confuso, mas Hong Kong e a situação caótica de Hong Kong, vocês se lembram? Quem é que causou essa situação caótica em Hong Kong? Não fomos nós, não fomos as pessoas de Hong Kong. E nós também, nós temos que sermos determinantes. Nós temos que nos defender das forças invasíveis do estrangeiro. Essas forças estrangeiras vão atacar tanto no passado como no futuro, através de ataques cibernáuticos e através de outras formas para tentar prejudicar o nosso bom funcionamento. Tal como o secretário Wang Xiu já disse que temos que ficar sempre atentos e alertos. Bom, muito obrigado, Sua Excelência. Já muitos jornalistas colocaram as suas questões. Agora vamos convidar mais 3 jornalistas. Aqui à frente, faz favor. Muito boa tarde, Sua Excelência. 3 questões quanto ao âmbito do jogo. Primeiro, para alargar as fontes de visitantes, foi estabelecida uma zona reservada aos visitantes, os turistas do interior da China, como está o andamento. Quanto às receitas de jogo, quantos é que provém de clientes do interior da China, de clientes estrangeiros? Terceira pergunta. Muitos trabalhadores dos casinos manifestaram o seu descontentamento, nem para falar de sem aumento de salário, estão constantemente em pressão. Considerará aumentar ou trabalhar em prol do bem-estar desses trabalhadores? Qual é o valor de investimento? Agora, com esta receita de 158 mil milhões, haverá um aumento de imposto? Bom, nós já sabemos o problema. Segundo as informações que tenho em mão, eu não posso orientar essas informações que tenho em mão.
e como jornalista não deverá fazer esta pergunta ou pedir esta informação ao governo, porque muitos são inerentes aos atos ou decisões comerciais da própria empresa. Quanto a aumento salarial dos trabalhadores das concessionárias, por enquanto não ouço nenhuma voz que aponta para a redução de regalias ou benefícios e então espero que qual é a informação que você tem poderá encaminhar aos meus serviços e para encaminhar a questão para ser investigada. A diretora da GCS. Se é um caso ou outro esporádico ou particular, eu não posso dar comentário. Terceira questão. Não atingindo 180 mil milhões de patacas, não atingindo esse valor, não posso responder à sua questão sobre os 20%. Só no próximo mês, no final do ano, é que talvez tenhamos essa informação para responder à sua questão. Mas esse valor é impossível. É o que posso responder aqui. Quanto aos elementos não jogo, quais são os planos? Estão a ser decorridos alguns projetos, ainda não submetidos, ainda não aprovados, mesmo que tivessem sido submetidos. Muito obrigado. Próximo. Muito boa tarde. Em relação à questão da captação dos quadros qualificados nas linhas de ações da governativa, também destacou muito. E depois de publicar as condições que abrangem diferentes áreas e sectores, no plano 1+4 há também sectores, por exemplo, tecnologia da ponta, informática, tendo em consideração em que em diferentes sectores existem grupos de LGBT. Para além disso, em Macau também é proibido o casamento dos homossexuais. Então, nos anos anteriores, o governo tinha dito que irá estudar isso. Em Hong Kong, para captar mais quadros qualificados, eles vão fornecer vistos para os parceiros dos quadros qualificados. E eu não sei se existe assim um regime diferente entre Hong Kong e Macau, mas será que Macau também vai fazer isto? Isso em relação ao Hospital das Ilhas, as informações são muitas poucas e também são divulgadas em diferentes fases. E no futuro, quais são os serviços que irá fornecer? Por exemplo, nos serviços de urgência, também perguntei aos amigos jornalistas. Parece que ainda não falou ou não publicou nada sobre o serviço de urgência do complexo da ilha. Eu também perguntei aos serviços de saúde, mas até agora não respondi não recebi ainda qualquer resposta. No futuro, será que vai ter o serviço de urgência no complexo das ilhas? Porque se tiver esse serviço disponível, seria muito útil para os pacientes. Termino por aqui a minha pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Em relação à questão da homossexual, não temos ainda nada a publicar, porque numa sociedade chinesa, uma vez que atualmente é ilegal o casamento entre os homossexuais, essa é a minha resposta para a primeira pergunta. Em relação ao complexo das ilhas, no futuro, nós vamos publicar a primeira fase, porque neste momento ainda está a testar. E num hospital que ainda testar o seu funcionamento, não devia ter o serviço de urgência, porque nós temos o Hospital Conde São Januário, temos o Hospital Kengu, etc., os outros hospitais que fornecem esses serviços de urgência. Por isso, nesta fase, estamos ainda a testar, a avaliar a situação do complexo das ilhas. E por isso não irá fornecer o serviço de urgência no complexo das ilhas. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora a última intervenção.
aí de preto. Sua Excelência, muito boa tarde. No dia 1 de janeiro, vai ser revisto o multiplicador de hipoteca dos imóveis. O governo anunciou a suspensão da habitação intermédia. Para os jovens, só podem, portanto, candidatar-se à habitação econômica. Então, para a aquisição do primeiro imóvel, haverá medidas para ajudar as pessoas a adquirirem o primeiro imóvel? Ora, há pouco já respondi sobre a habitação econômica, a habitação intermédia, sobre os imóveis do mercado privado. Eu não vou comentar. Nós não devemos tomar medidas ou diligências exageradas para perturbar o funcionamento do mercado privado, a não ser que o preço dos imóveis ainda se mantém alto. Há pessoas que dizem que são menos as transações, o preço já é muito mais razoável. Outros acham ainda o preço alto. Mas nós somos uma sociedade de capitalismo e por isso nós temos que deixar as regras do mercado privado a funcionar. Quando nós temos que tomar alguma providência, alguma diligência administrativa, nós podemos tomar tendo em conta as camadas com necessidades ou os grupos vulneráveis. Por exemplo, residência do governo para idosos, por exemplo, habitação social, arrendar para as pessoas mais vulneráveis sem cobrar renda, porque dispensamos a renda. Mas para a sociedade, especialmente para o mercado privado, com a habitação do mercado privado, isto é no mercado privado. O jogo do mercado privado funciona e não precisa de intervenção do governo. Agora, nós não estamos a empurrar a população a comprar as casas do mercado privado, porque nós temos tanto as habitações no mercado privado como temos as habitações públicas. E por isso as pessoas podem escolher. Nós não estamos a funcionar um supermercado e estamos a monopolizar todo aquele produto no nosso supermercado. Não é este cenário. Pelo contrário, é um cenário em que nós podemos oferecer muitas alternativas e muitas escolhas. Nós, quando temos que meter mãos no mercado privado, é quando há esta necessidade premente e inadiável. Nós não podemos obrigar a população a comprar as casas do bairro de Macau, lá em Hanqing. Nós não estamos a forçar os idosos a adquirirem ou a arrendarem a residência do governo para idosos. Quando os idosos precisarem desta residência para idosos, irão pagar a renda para viver na residência do governo. Um idoso com certa idade avançada ainda ter de andar os degraus para subir até a casa num prédio antigo de 5 andares, sem elevador. Isto é muito árduo para um idoso que já começa a enfraquecer-se e não ter essa mobilidade, capacidade de mobilidade. Não sei se estão a ver que na residência vamos ter um clubhouse e neste clubhouse pode ter uma capacidade de mais de 100 pessoas. E então os idosos podem conviver um com o outro e depois há jardins, parques em que os idosos também podem desfrutar de jardins. Nós temos já cerca de 1000 candidaturas. Aliás, 1000 de idosos candidataram-se à residência. Nós, na altura, fizemos uma avaliação e contamos com um pool, um universo de cerca de 20.000 idosos elegíveis para a residência para idosos. Aqueles que não têm condições de habitação, idosos e com uma situação economicamente desfavorável, eles podem ficar em lares de idosos. Podem também arrendar a habitação social. E agora, na residência para idosos, têm casa de banho, têm cozinha, têm ainda o seu
compartimento, ou seja, a sua própria fração, tem o espaço privado, em vez de estar num lar de idosos em que partilham com os outros idosos o mesmo espaço. Vocês não sabem que há muitos voluntários, muitos assistentes sociais nossos que vão subir as escadas dos prédios antigos de 5 andares para transportar um idoso de cima para baixo para ir à consulta médica ou para ir tomar uma refeição. Há muitos idosos que têm uma alta capacidade de autogestão, só que eles não têm força para sair de casa porque não conseguem sair descendo os degraus e depois voltar subindo os degraus. Daí a dificuldade de mobilidade. Ora, agora temos para para facções para 2 pessoas, já recebemos 65% de candidaturas. E para candidaturas de uma só pessoa, também já atingiu uma percentagem muito ideal. Por isso, nós temos estas classes para a habitação pública. Estas classes são destinadas a diferentes alvos. Por exemplo, em relação à isenção de renda para a habitação social, 95% de isenção do pagamento da renda. Aquelas habitações sociais do antigo SEM, da antiga SEM, também são habitações muito bonitas. As pessoas que estão lá morar estão dispensadas de pagar renda. Claro que nós pensamos em todo tipo de políticas. Não teria que as políticas já são tão abrangentes que não há espaço para melhoria. Pelo contrário, há sempre espaço de melhoria. Nós podemos tentar melhorar e continuar a melhorar. Eu também não gosto de aí dizer tudo sem pôr o que eu digo em concreto. Pelo contrário, eu espero que os meus planos sejam concretizáveis e depois mostrar-vos o que conseguimos fazer. E depois aí naquela zona terá uma estação do metro ligeiro, as pessoas, os idosos poderão se deslocar para outras zonas facilmente através do metro ligeiro. Há ainda os campos aliás, os parques para desfrutarem da natureza ou do... Eu não acho que vão conseguir uma habitação privada no mercado em que há em todos os ângulos mar e rio, porque na zona A nós construímos a zona A, construímos os edifícios na zona A e a zona A é uma ilha. Por isso, é uma ilha artificial circulada pela água. Daí que a vista é sempre linda. Eu vou repetir mais uma vez, não estou a obrigar a população a adquirir a habitação econômica, não estou a obrigar a população a adquirir as casas do bairro de Macau, no novo bairro de Macau, aí em Hengqin. E há mais do que 10 mil pessoas que já visitaram essas casas em Hengqin. Bom, muito obrigado, Sua Excelência. Terminamos a conferência de imprensa de hoje e, mais uma vez, muito obrigado, Sua Excelência, e também a participação dos senhores jornalistas. Adeus.